Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, palpite de disparação de São Paulo, Dorival fala sobre o rival, planejamento de Casares para a reeleição e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vambora pro vídeo! O técnico Dorival Júnior, que já esteve do outro lado comandando o Santos, sabe da dificuldade que é jogar dentro da Vila, principalmente neste momento em que o Peixe luta contra o rebaixamento. Uma partida que é decisiva para muitos clubes, inclusive para o próprio Santos. O que não é fácil para quem já passou aqui. Tenho aí quase 200 jogos com a camisa do Santos, então é uma situação bem difícil, bem complicada, só que hoje eu estou defendendo um outro clube, porque eu tenho uma consideração e um respeito muito grande, e vou tentar fazer o meu melhor pelo São Paulo, sabendo que teremos um compromisso muito complicado no final de semana. É equilibrado. E esse empatezinho pagando 3,17 é sedutor. É bom para todo mundo. São Paulo escapa, Santos também não tá mal com esse empate, então eu acho que vai empatar em 1-1, pagando 3,17. Aceito. Mas quero saber o seu palpite sobre o Sansão, Arnaldo. Palpita daí. Ai, cara. Santos quase salvo, São Paulo na boa, salvo. Jogou na Vila, o São Paulo, aliás, jogou na Vila no meio de semana contra o Bragantino. Acho que aquele empate fica bom pra todo mundo. Santos 1, São Paulo 1. O que acha? Não tinha negócio depois do jogo, mas tinha mais dele no vestiário. Essa situação do Luciano é a mesma situação que se aplica, por exemplo, vamos pegar comparações, sem comparar tecnicamente, ao Gabigol, ao Dudu, que é o seguinte: o jogador tem um tempo de clube, tem histórico, é ídolo. Cada um do seu jeito. Tem mais um ano de contrato. O que o jogador quer nessa idade depois dos 30? Renovar por 3 anos. No caso dele, diferente um pouco do Gabigol e do Dudu, que fizeram alguns contratos fora do país, ele nunca fez um contrato. Então, se ele tiver uma proposta, mesmo tendo um ano a mais de contrato, ou ele quer jogar fora, ele prefere, eu imagino, como o Dudu e o Gabigol, renovar por 3 anos e ficar em um lugar onde ele domina. Só que renovar por 3 anos com um jogador de 30 anos é tudo isso que a gente está falando. É um risco. Agora, o Dorival, enquanto ele tiver à disposição, vai utilizar o cara. E, de fato, ele não lidou mal com a reserva. Ou na Copa do Brasil. Ele tem jogado. O cara disponível. Ontem o São Paulo não tinha o Lucas, não tinha o Caleri, não tinha o Nestor, não tinha o Ramos Rodrigues. Tecnicamente, ontem ele era o jogador capaz de fazer alguma coisa. E ele jogou bem. E ele jogou. Não é que ele está jogando só bem. Ele tem se esforçado bastante. Então, a questão do Luciano é muito mais uma situação contratual do que propriamente estar nos planos ou não. Ele tem contrato de um ano, é que nem o Gabigol está nos planos. O cara tem mais um ano de contrato. Só que o que o Gabigol quer? Quer mais 3. Sim. É essa a situação. Além disso, dessa situação, tem uma outra em relação ao Luciano. O São Paulo contratou um jogador badalado, o Ramos Rodrigues, que joga exatamente na mesma situação, na mesma posição do Luciano. Para eles jogarem juntos, o Dorival tem que mudar toda a ideia de jogo dele. Poderia até ser nesses jogos aí finais, mas o Ramos Rodrigues estava com gastroenterite. Falei para você ontem, a minha conclusão do que foi o jogo, a escalação, para mim o Ramos Rodrigues não começaria o jogo mesmo se tivesse 100% de saúde, devido ao adversário, como o adversário jogava. Ou ele começaria no lugar do Luciano, porque não daria para tirar nenhum dos outros jogadores físicos do time para ter essa dupla contra o Bragantino. Essa contra é uma escolha difícil, hein? É claro que é. Entre Luciano e Ramos, eu escolho o Luciano fácil. Tá vendo? Fácil. Depende, acho que o Luciano é melhor em algumas coisas e é pior em outras coisas. Tecnicamente, ele não é perfeito. Evidentemente, ele é pior. Entenda o que eu estou dizendo. É essa situação que o Arnaldo está colocando. Se tiver que sair do São Paulo, né? Ou tiver que ser titular do São Paulo. Gente, ninguém tem que sair, todo mundo tem contrato. Então, não, o que o Arnaldo está colocando é que ele tem contrato, o Ramos também, né? Mas ele quer renovar o contrato para mais 2 anos, certo? Já tem um para mais 2, para completar 33 anos, não é isso? Foi isso que eu entendi. É isso. Isso. Então, agora, se tiver que escolher entre os dois, tudo bem, o Ramos tem contrato. Os dois têm contrato.
Um vai ter que ficar no banco. E um vai pra Copa América, o outro não. Eleição no São Paulo, a gente sabe, né, que o presidente Júlio Casares está aí tentando a reeleição no São Paulo. E isso também interfere muito na questão da permanência ou não de algumas pessoas da diretoria. Eu conversei com algumas pessoas importantes ali do clube, né? E o que eu pude apurar é que o presidente Casares, reeleito, naturalmente vai manter todo mundo da diretoria. Aí você pensa, poxa, o Belmonte, né, o Carlos Belmonte já é estatutário, já é do clube, junto com o presidente na questão. Quando é eleito, ele foi escolhido ali para ser o diretor de futebol estatutário, né? Então ele é do clube, não tem um contrato. Aí você tem o Rui Costa, né? Que é o diretor executivo e é um cara que tem contrato, salário, e o contrato dele vence agora no final do ano. A expectativa, e aí eu tô falando muito assim de uma situação que vai acontecer naturalmente, uma reeleição do presidente Júlio Casares, naturalmente, automaticamente vai ter uma renovação de contrato com o executivo Rui Costa, que é um profissional que não tem assim de repente muito holofote, vamos dizer assim, no São Paulo, não é um cara de dar muitas entrevistas, mas é um cara que trabalha muito no dia a dia, principalmente na questão de mercado. Foi ele que estava à frente dos negócios com o Rames Rodrigues. A questão do Lucas foi um pouco diferente, porque já tinha ali o presidente Júlio Casares com uma amizade com o Lucas, mas, claro, evidentemente teve a participação de toda a diretoria, mas em alguns pontos, assim, alguns reforços, por exemplo, na volta do Caleri, o Rui Costa foi muito importante. Na vinda do Dorival Júnior, o Rui Costa pegou um avião, foi lá para Florianópolis para abrir as conversas com o Dorival Júnior quando foi contratado. A mesma coisa do Juliano Galopo, aquela operação toda que foi feita para a vinda do Juliano Galopo, muito mérito do Rui Costa. Então é um executivo já experiente, já teve passagem por Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Chapecoense, na reconstrução da Chape. É um cara experiente, é um cara que é muito bem visto internamente lá no clube. Pode ser que, né, aquela coisa do cara não dar em muitas entrevistas, não tá sempre em coletivas e tal, mas é um profissional que é muito importante. Então o presidente tem esse desejo da manutenção do Rui Costa, da manutenção também, óbvio, do Muricy e também do Biasotto na base, né? O diretor ali da base, né? Então, assim, toda essa estrutura de diretoria que hoje o São Paulo tem, a ideia é que ela seja mantida, e a gente sabe que, né, o São Paulo não tem uma oposição muito forte nesse momento. Então o presidente Júlio Casares deve ser reeleito até com certa tranquilidade em relação ao trabalho que vem sendo feito e principalmente o título da Copa do Brasil, que deu ao Casares ali um status diferente eu digo no sentido, um presidente que ganha título, né, no caso paulista e também a Copa do Brasil, política do clube, isso influencia bastante. Há várias críticas ao trabalho do presidente Júlio Casares, ao mandato dele, à gestão dele, claro que há muitas críticas, mas também existem alguns pontos positivos, e isso nas urnas ali, quem vota, né, o São Paulo não abre a sua votação para sócios, para clube ou sócio-torcedor, só o conselho mesmo que vota. O presidente Júlio Casares, ele tem dentro do São Paulo, dentro dos grupos políticos do São Paulo, a maioria, então deve ser barbada aí essa reeleição do presidente Júlio Casares e aí a manutenção natural de toda essa. Está claro que o Júlio Casares vai conseguir reeleição, né? Isso é óbvio, não tem oposição, é atual campeão da Copa do Brasil. E o que está funcionando, segundo ele, tem que ser mantido. Então, Rui Costa, Biasotto, Muricy e companhia. A expectativa é ser mais 3 anos aí. O sonho dele é a reforma do Morumbi. Mas aí para aí tem muita grana. Vamos acompanhar aí como serão os próximos passos do Casares. Acho que ele já colocou bem claro, é ter um time bem competitivo para o ano que vem. E aí 2025 você sim começar a brigar no patamar de Palmeiras, Flamengo e talvez Atlético, vai. Vamos ver. E isso tudo organizando as contas, né? Então vamos acompanhar aí. Tem os seus defeitos, como foi dito pelo próprio André Hernan, mas foi campeão de 2 torneios, coisa que os seus antecessores não conseguiram ser por mais de 10 anos. Então, não tem comparação. Falando em São Paulo, vamos falar dessa questão Luciano versus Rames Rodrigues. É complicado, né? Hoje em campo, talvez até o Luciano seja mais importante do que o Rames, mas o Rames entrando em forma, não tem nem comparação com relação ao Luciano. O Luciano quer fazer seu últimozinho pé de meia, já viu que perdeu espaço, tem o seu direito. Vai fazer falta, como o famoso camisa 12, mas faz parte. E é torcer para o Rames ser uma contratação que dê certo, né? Mas é como diz o Arnaldo, não é qualquer jogo que o Rames pode jogar, porque não tem a competitividade como os demais, né? Principalmente na parte física. Mas assim, é importante, principalmente nos jogos em casa, nos jogos que você precisa criar, você tem um cara que sabe o que fazer com a bola, é super importante, né? O Luciano é o xodó da torcida, né? Mas assim, pelo jeito chegou ao limite, ele quer um contrato de 3 anos, ele quer ganhar sua grana aí, acho que vai ser o seu último grande contrato,
Então, é isso. Acho que também tem que respeitar a vontade do jogador. São Paulo que corra atrás de outros jogadores. Nomes têm sido falados, né? Já se falou em Ferreirinha, já se falou em Zé Wellington, já se falou em Luiz Gustavo, que ainda não fechou. O Eric tá chegando. Então, assim, o São Paulo não vai deixar de correr atrás do mercado, agora vai ter perdas. Acho que o Luciano, pelo jeito, deve ser uma das primeiras. Você tem perigo de perder para o Maia. Beraldo, esses dois, o São Paulo vai perder para as Olimpíadas de 2024. Você também tem Copa América. São Paulo pode vir a perder um outro jogador. O Rames Rodrigues deve jogar a Copa América. Então, assim, vai ser um ano bem complicado. É importante ter um elenco farto. Essa ideia do Dorival aí de trabalhar só com 28 e hoje São Paulo tem 40, eu não sei não. Acho que seria interessante aí São Paulo ter uma quantidade maior de jogadores, porque você tem lesões, você tem competições internacionais. Então, vamos ficar de olho, né? Então é isso. Nossa, uma palpite? Eu vou ser otimista. Vamos vencer a primeira fora de casa, vai. 2-0 São Paulo. Tá ok? Deixe seu palpite aí nos comentários, tá ok? Então é isso, pessoal. É o São Paulo, como eu sempre venho dizendo nos últimos vídeos, no fim de festa, se planejando para 2024. Depois desse jogo contra o Santos, você tem 2 semanas paradas e que o Dorival já deixou claro que será utilizado para planejar 2024. É porque o São Paulo, em tese, já chegou a sua meta dos 45 pontos. É bom fazer uma barriga? É bom. Mas a gente tem rodadas aí para o São Paulo conseguir pontuar, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo sábado a todos e valeu! Aí, pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Eu vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!